Você que é mãe, que não é, que não quer, que sonha ou ainda nem pensou no assunto. Vamos bater um papo sincero sobre maternidade? Sobre expectativas nossas e alheias? Fica nesse vídeo. No final vai ter algumas dicas de alguns livros também. Esse é um tema muito complexo para mim. Nem sei o quanto de autoridade, será que é preciso alguma autoridade para falar sobre isso? Mas eu tenho algumas vivências. Eu vivi o sonho de montar minha casa, casar, viajar e ter filhos. Isso não quer dizer que a minha vivência é a regra, que a minha verdade é a única. E mesmo dentro da minha crença cristã, que ela é obrigatória. Quem sou eu para dizer ou não o que o outro deve fazer, deve querer? Existe o livre-arbítrio para isso. E Dia das Mães, eu parei para pensar nos diversos papéis que esse nome mãe desempenha, peso e a leveza, o amor e a dor que tudo isso tem. Então, o tempo todo a gente vive sobre questionamentos, sobre pressões. E o conceito de família, ele é diverso, né? A família, ela pode ser uma família homoafetiva, de casal com vários filhos, de casal com um único filho. O casal que opta por não ter filho, ele passa por frustrações pessoais e frustrações alheias, né? Existe aquele casal que não pôde ter filhos, por algum motivo X, fisiológicos, não puderam ter filhos. E alguém vem perguntar, mas por que vocês não tentam inseminação, fertilização? Tem aquele casal que passou por tudo isso, inseminação, fertilização, e não deu certo, e psicologicamente já deu, e financeiramente também já deu. E aí vem aquelas pessoas e perguntam, por que vocês não adotam? E tem casais que passaram por processo de adoção e depois analisaram que isso não era para eles, e optam por não ter filhos, mulheres que optam por não ser mães. Nós mulheres hoje, nós fazemos vários papéis na sociedade e tem mulheres que optaram por não abraçar esse papel. E tá tudo bem. Não foi às vezes por nenhum desses infortúnios. Esse casal que opta por não ter filho lida muito com a frustração alheia, né? Muito questionamento. Por quê? O porquê? Por que você não quer? O que acontece? Tem o outro lado. Aquela mulher que resolveu ser mãe ou que conseguiu ser mãe. Quantos tipos de maternar nós temos? Eu acho que é impossível enumerar. Estruturas sociais muito diversas, né? A gente tem aquela mãe solo, a mãe negra solo da periferia, que é diferente da mãe branca solo. Casal homoafetivo que temos duas mães. E eu vivi dentro de uma expectativa muito do que eu via como modelo de maternar, que era o modelo da minha mãe. Aquela mãe leoa, aquela mãe que faz tudo pelos filhos. Põe a família em primeiro lugar, a família acima de tudo, de qualquer coisa. E aí eu tive o exemplo da minha irmã mais velha. Eu virei tia e além de tia, comadre. E era um maternar mais moderno, mas ainda assim dentro de uma estrutura do que a gente conhece de maternar padrão, assim. Próximo de uma proposta que eu acho mais atual de criação. E aí veio o meu maternar. Eu gravo esse vídeo exatamente há 8 meses que Lucas nasceu. Por muito tempo eu não consegui me ver como mãe. Eu já era mãe muito tempo antes. Eu fui uma mãe que eu perdi um bebê, né? Eu tive uma perda prematura de um bebê com 8 semanas. E essas mães não são contabilizadas, elas não existem. Uma das dores da maternidade, que é a dor da perda, do fracasso, né? Porque a gente associa isso sim ao fracasso. Ela existiu, mas não somos consideradas mães. Existe a mãe lutada, a mãe que perdeu um filho pós-nascimento. É a mãe que talvez mais comove as pessoas, mas que pouco também se fala. E um assunto meio que proibido.
Não é natural para a mãe perder um filho. Eu fui a mãe que tentou um parto natural, que virou um parto farmacológico, que virou um parto complicado, que virou um parto cesáreo, e uma mãe de UTI. Mãe de UTI é uma mãe atípica. Mãe de UTI e mãe atípica eram papéis que eu nunca encarei como parte de um maternar. Eu nunca vi, nunca me foi falado, nunca me foi dito. A mãe lutada é um papel que eu convivo muito próximo. Eu tenho muito medo de perder meu filho e infelizmente essa é a realidade que eu convivo diariamente. E quando eu me vi em casa com o Lucas após um mês do seu nascimento, eu não conseguia me ver como mãe. Aquele não era o papel que eu tinha aprendido, que eu tinha lido, que eu tinha visto, que eu seguia no Instagram como exemplos de maternidade. Eu não segurei meus filhos no braço quando ele nasceu. Mal ouvi meu filho chorar. Não senti seu cheirinho. Quando ele nasceu, ele foi posto para longe de mim. Eu não consegui vê-lo de olho aberto. Ou se vi, não consigo lembrar. Ele foi entubado, colocado em resfriamento. Então eu não consegui por um bom tempo sentir o calorzinho da sua pele. Eu só vim senti-lo no meu colo. Mais de 10 dias do seu nascimento, eu não trocava suas fraldas. Eu não dormia com ele à noite, eu acordava no meio do seu choro. Eu não pude amamentar. Eu tirava meu leite através de uma máquina e este era dado através de uma sonda. Então nada do que eu imaginei, idealizei ou que a sociedade passa como sendo um maternar, eu vivi. E daí, quando eu me encontrei com meu filho em casa, eu não me sentia a mãe do meu filho. Aquela conexão que todo mundo fala que é única, aquele amor eterno, todo mundo fala que é único, e que você olha ali para aquele bebê, que você tem aquele imprint de que é o amor da minha vida, eu não tive. E isso me fez me sentir muito menos mãe. Muito menos mãe. Uma depressão pós-parto bem importante. Parar de tirar meu leite, que eu não podia mais ofertar meu leite por uso de medicações que eu precisei tomar. Me vi a frustração de repente não ver meu filho sorrir, de talvez nunca ouvir ele falar mamãe, de talvez nunca vê-lo andar. Todos esses eram papéis que para mim eram vistos como papéis da mãe que eu não iria ter, porque nunca me foi dito que poderia ser diferente. Não que eu acho que as pessoas, as mães, as mulheres, quando engravidam, elas têm que imaginar que seus filhos podem passar por situações e tem que viver isso, da possibilidade de situações. Isso pode acontecer, mas o que eu vejo é que essas mulheres pouco são abraçadas ou colocadas com relevância ou importância ou ouvidas ou vistas quando isso acontece. Meu filho está internado há muitos dias. Eu vou publicar esse vídeo no Dia das Mães. Eu não sei o que vai ter acontecido até lá. Eu vivo aquela situação extrema de ter um filho na UTI que você não sabe o que vai ser no dia seguinte. Tive que aprender a amá-lo. E como eu aprendi, entender as suas diferenças e que ele seria uma criança com deficiências, para entender o que eu precisava fazer para que ele fosse aceito na sociedade do jeito que ele fosse, não do jeito que a sociedade esperasse que ele fosse, ou que até a Jamile de antes esperasse que ele fosse. Ainda tenho pesadelos de não levar meu filho mais para casa. Aquela mãe que perdeu, a mãe que ganhou, a mãe que adotou, a mãe atípica, a mãe arrependida, a mãe que carrega culpas, a mãe que só é amor, a mãe postiça. Temos que viver menos julgamentos e mais aceitação.
menos julgamentos e mais amor ao outro, carinho ao outro, empatia ao outro. Existe um limite da empatia, que é aquele que na hora que você não tá mais perto da pessoa, que você vai dormir sua cama no seu travesseiro, né? Mas a gente precisa viver isso. Eu sou a mãe do Lucas. Eu sou a mãe de um bebezinho que eu perdi com 8 semanas. E quando eu me olho dentro da sociedade, eu ainda tenho momentos que não me vejo como mãe. E isso não pode ser assim. Isso é muito cruel. Eu vivo dentro de todo o privilégio que tenho, como uma mulher branca, classe média alta, que teve todo o apoio à estrutura familiar e social. E ainda assim, por momentos não me vejo como mãe. Então hoje eu celebro a todas essas mães. Todas essas mães. Vamos lá para a estante da minha casa. Vamos catar os livros de maternidade que eu tenho lá e vamos falar um pouquinho sobre eles. Sim, vou fazer sentado no chão porque é mais aprazível. Eu vou começar falando de um livro que não é necessariamente sobre maternar, mas sobre relações interpessoais. Na verdade, são 2 livros. Um eu terminei de ler e é um dos meus favoritos da vida. E o outro livro eu não terminei por completo. O que eu não terminei é Comunicação Não Violenta. Eu acho que o lidar com pessoas, e quando essa pessoa se refere ao seu filho, vocês estão ouvindo o barulho da minha cachorrinha, tá? Que ela tá aqui. Bota a patinha. Isso. Quando refere-se ao seu filho, saber se comunicar de forma não violenta com seu parceiro, sua parceira, as pessoas do seu relacionamento de trabalho, com das pessoas do seu convívio social, é a primeira coisa que a gente precisa aprender. O outro livro é um livro também que não é necessariamente sobre maternidade. As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ele fala como as pessoas, elas têm necessidades diferentes. Isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe. Mas o Gary Chapman conseguiu fazer isso ou organizar isso em 5 linguagens do amor, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E muitas vezes a gente tá com uma pessoa que gosta do toque físico, com uma outra que gosta de presente, e você acredita que a sua linguagem do amor que o outro vai querer ouvir e vice-versa, e acaba um não entendendo, um falando japonês, o outro grego, digamos assim. É um livro que ensina a gente a lidar com as diferenças, e seu filho vai ser diferente de você. Esse é um dos meus livros favoritados. E aí eu pretendia, durante a gestação, ler As 5 Linguagens do Amor das crianças, do mesmo autor. E o que aconteceu? Não consegui. Eu acho que esse é um livro que seria interessante para o maternar. Se ele seguir a mesma premissa do primeiro... gente, eu não tenho... Assim, livro autoajuda, livro não ficcional, tem pouquíssimos que eu goste e que eu favorite mesmo. E geralmente eu já chego para um livro considerado autoajuda com assim... E se eu favoritei esse... é porque é bom. Eu lembro que eu tive um momento de catarse emocional dentro do táxi, quando eu li e descobri qual era a minha linguagem do amor e que tudo fez sentido na minha vida. A linguagem do amor que ele cita acabaram sendo comprovadas cientificamente. Todo mundo já sabe disso, mas conseguiu cientificamente comprovar, né, que pode existir sim esses grupos. Pais que evoluem. Estamos vivendo uma nova onda e uma nova geração no sentido de o que é educar, como educar seus filhos, educar sem violência, inclusive na comunicação, sobre o que é o castigo, qual o benefício do castigo. Violência física eu nem comento, isso pra mim tá fora de questão. Eu não entendo como é que você pode criar indivíduos saudáveis, sendo que você precisa impor pra eles castigos físicos, a violência física mesmo, não sei o que você mais ama, você vai lá e impõe. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Thelma é uma educadora parental, né? Ela fala que não existe uma forma de educar sem respeito. Ela traz muito da vivência dela, isso é importante, cada um tem uma vivência. E do que ela foi aprendendo, né? Estudando inteligência emocional,
perfil comportamental, né? Do que ela foi aprendendo isso, como ela foi entendendo essa nova forma de educar com respeito, com carinho, com afirmação. Uma proposta de uma chance de mudar. Li esse no iniciozinho da gestação. O que eu achei dela é que ela não traz assim, olha, obrigatório assim, se você não fizer assim, tá errado. Ela traz reflexões. Vamos pro livro que eu não gostei? Ai, gente, Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com Sua Própria Sombra. Primeiro, não leia esse livro em seu puerpério. Não leia. Olha, não é novidade pra ninguém que o que você viveu forma o que adulto você vai ser. O que você viveu como filho pode formar, de forma positiva ou negativa, quem você vai ser como pai ou mãe, né? Isso ninguém tem dúvidas. Qual o problema desse livro? A Laura, ela aborda, né? Ela é uma psicanalista, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Ela aborda a questão da biografia humana, de entender quem é esse indivíduo, qual a formação dele, para explicar o comportamento dele e como esse comportamento reverbera em questões físicas e emocionais nas crianças. É assim que ela aborda o maternar. Parte disso é ciência, parte, como fala uma amiga minha, que ela falou assim, Jamila, esse livro é pura pseudociência. É verdade, parte é pseudociência, gente. Uma filha que foi criada por uma mãe ausente, distante, em que não havia muita empatia e amor, pode se tornar uma mãe que acabe repetindo esse padrão, ou que justamente por ter vivido isso, queira ter um outro tipo de abordagem e querer ser muito carinhoso, muito empático, né? Uma coisa não obriga necessariamente a outra. Ela traz meio que isso leva a isso. Não pensa nas ramificações que pode ter, ou pelo menos ela não aborda aqui, não tô dizendo que ela não pensa enquanto pessoa nisso, né? E ela traz questões assim que até um resfriado pode ser explicado, o resfriado da criança pode ser explicado por um comportamento de uma mãe, pelo jeito que a mãe se comporta emocionalmente. Estou falando fisicamente deixar a criança ao relento, não. Então, assim, pelo amor de Deus, a primeira coisa que refurta essa ideia dela é que, assim, gêmeos idênticos criados da mesma mãe, que teve os mesmos problemas da sua psique feminina, como ela fala, que pra mim isso já é bem problemático. Tem comportamentos e são pessoas diferentes, vão ter questões emocionais a lidar diferentes depois na vida, né? E foram criados pela mesma mãe, pela mesma forma. Nossa Senhora, se toda mãe for pensar que o resfriado do seu filho é culpa de suas questões emocionais, imagine como vai se sentir culpada a mãe de uma criança com autismo ou uma criança que teve câncer. Ela vai achar que o problema de tudo que a criança teve é dela, ela não vai se reconstituir nunca mais na vida. Eu achei que é um livro que culpabiliza a mulher, muito mais do que culpabilizar o maternar, é a mulher. Você, enquanto mulher, se sente culpada por ser mulher. Foi a sensação que eu tive. A maternidade nunca é brilho, luz, coisa boa, é sempre sombra, pesar, é sempre algo ruim. Então, assim, se você foi uma mãe que não pariu normal, ou uma mãe que não pôde amamentar, seu filho vai ter consequências pro resto da vida. Pelo amor de Deus, gente. É óbvio que sim, a gente favorece o parto normal sempre que possível. Sim, a gente quer que as mães que possam amamentar e que consigam amamentar, amamentem. Claro que sim. Mas não é dessa forma. Fora que eu achei ela extremamente machista e sexista, porque ela isola o papel do homem e, assim, a mulher não pode ter outra função além de mãe. Ela não consegue trazer alternativas para uma mãe que queira, além de ser mãe, ter um outro papel social, trabalhar, estudar, ter uma carreira. Não existe essa possibilidade, porque isso vai quebrar algum vínculo muito importante com seu filho, isso vai ter consequências eternas. É a sensação que eu tive, foi a leitura que eu tive. É claro que as pessoas podem interpretar de forma diferente. A interpretação da leitura de um livro, ela é baseada muito na sua
formação e questões pessoais. Então, é óbvio que algumas pessoas podem ter tido impressões diferentes, mas de verdade, eu peguei esse livro para ler cheio de carinho e eu terminei cheio de crítica. E cada vez que eu penso nele, eu tiro mais estrelas dele. E eu não quero ler mais nada da Laura Gutman. Não me interessa mais. Eu vou pedir licença para falar um pouco do meu maternar. Do meu maternar atípico. E o meu maternar atípico e o fato de eu ter perdido um bebê inicialmente e até abraçar outras mães que passaram pelo luto da morte de um filho mesmo, eu trouxe licença para falar de um livro também que não é sobre maternidade. A Morte ou Morrer, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Se você já ouviu falar sobre aquelas fases do luto, estamos falando dessa mulher aqui e deste livro aqui. Que não são fases em ordem, que são bem cíclicas e que uma pode pular a outra, não necessariamente uma precede a outra, que é da negação, culpa, barganha, depressão, aceitação. E por que eu falo isso no processo da maternidade atípica, né? É muito fácil a gente entender isso quando a gente fala do perder um filho, seja na gestação ou um filho que já nasceu. Mas quando eu falo da maternidade atípica, a gente fala sobre o luto do bebê esperado, o luto do bebê idealizado, desejado. E eu ouvi isso de duas pessoas, né? A Débora Chalfun, que é uma mãe atípica também, a mãe da Cecília, linda, maravilhosa. Ela foi meu primeiro abraço virtual quando eu me vi nessa maternidade, né? E ela falava sobre isso, sobre essas fases. E a Mariana, que é psicóloga, eu vou deixar o arroba das duas aqui embaixo, que eu participei do grupo de mães atípicas. Ela é uma psicóloga especializada em maternidade atípica e eu participei de um grupo de mães com ela. Acabei parando quando o Lucas internou na UTI porque eu fiquei sem tempo, mas a gente conversou sobre o luto e as fases desse luto do bebê idealizado, né? Então esse é um livro que eu também recomendo. Eu preciso falar da Lau Patron, 71 Leões. Mãe rara, mãe atípica, mãe de UTI, mãe ativista da inclusão. Eu vi um podcast da Lau Patron, eu falei assim, tudo bem, eu entendi que eu preciso aceitar meu filho e compreendê-lo como uma criança com deficiência, porque sim, é importante entender isso para saber quais são as suas necessidades e como incluí-lo na sociedade, de forma que ele seja aceito pela sociedade e não subjugado, renegado. E daí eu vi esse podcast dela e eu saí de lá querendo, sabe, balançar a bandeira do ativismo da inclusão, porque foi muito empolgante. Daí eu peguei esse livro dela e foi assim, desci ladeira, gente, porque foi reviver tudo, foi reviver o processo, a questão da aceitação, porque sim, a gente tem que lidar com uma aceitação. E eu não acho que esse medo, na hora que a gente enfrenta um diagnóstico de uma vida diferente, eu não acho que seja puro capacitismo não, tá, gente? As pessoas também agora incluem tudo dentro de uma linha de capacitismo, não. Vai muito além, a gente tá falando de maternar, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente chamar isso de capacitismo. Mas sim, existe um capacitismo também dentro desse processo que a gente passa. Mães enlutadas, mães de UTI, mães atípicas. Mãe de UTI, a Mãe Incondicional, da Maria Júlia. Eu acabei de ler esse livro. Eu terminei antes de ontem. Esse livro me destruiu. Foi um caminhão passando por cima de mim. Foi o melhor chacoalhão da minha vida. Foi duro, foi difícil, mas me deixou com várias reflexões e me fez entender que eu não sou a única nos meus medos, nas minhas angústias. E que somos tantas mães que passam por essa situação. Porque mesmo a gente lá, na UTI, vendo outras mães passando por situações mais diversas, só que situações críticas, a gente acaba não conversando muito, não abrindo muito uma com a outra sobre seus sentimentos, sobre as suas angústias. E quando a gente lê isso nas palavras da Maria Júlia, todas nós nos identificamos. E eu me identifiquei muito com ela, que ela fala muito sobre como os livros ajudaram ela a passar por esse momento. Falei aqui sobre maternidade, não maternidade.
Maternidade Atípica, Papais Atípicos, 2 livros que ainda estão no plástico, que me indicaram e que eu vou deixar aqui de uma possível indicação para vocês, mas vocês podem me dar o feedback do que vocês acharam, se alguns de vocês já leram, que é A Queda, do Diogo Mainardi, que ele conta também sua trajetória com seu filho. E O Bilhete Azul para a Viagem Encantada, do Marcos Pimenta. O Marcos é um pai atípico que entrou com a gente num grupo que a gente tá tentando montar e que acabou com essa questão da UTI de Lucas, que eu dei uma pausa, sobre comunicação e sobre informação em relação à inclusão, em relação à maternidade e paternidade atípica, que se chama Todo Mundo e Você. Eu espero que esse grupo dê certo, que a gente consiga fazer um trabalho bom. Mas confesso que neste momento, na atual situação que eu estou vivendo, eu não consigo encarar essa situação. Eu tive que dar uma pausa nas atividades do grupo. Eu quero muito que dê certo, eu não queria que esse grupo acabasse. Fica aqui meu pedido para que eles continuem enquanto eu estou fora, que eles sigam, porque o projeto a gente criou com muito carinho e eu quero que ele exista, que ele aconteça. Mas sabe o que vocês fazem com esse monte de livro que impõe regra para vocês, para tudo, de como deve ser? Ai, gente, você lê, pega a informação, o que for cagação de regra, você deixa pra lá. O que for informação útil, que você acha que pode ajudar você, tenta levar adiante. A maternidade já traz muita culpa, eu tenho certeza que nós mães, mesmo quando a gente erra, foi tentando acertar. E é tão bom pra mim falar nós mães, porque eu acho que hoje também é meu dia.